Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as polêmicas decisões do Supremo Tribunal Federal. Hoje, quem faz análise é Rubens Gleiser, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenador do Supremo em Pauta da FGV. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, a cada dia o Supremo surpreende com decisões que de verdade são mesmo muito polêmicas. Dessa vez foi a decisão do ministro Dias Toffoli em relação a uma decisão do juiz Sérgio Moro de exigir que José Dirceu, que foi solto recentemente por ordem da segunda turma do Supremo Tribunal, de exigir que José Dirceu usasse a tornozeleira eletrônica. Muito bem, parece que não agradou lá, não sei se foi toda a turma que se sentiu afrontada, mas quem agiu foi Dias Toffoli, que cassou a decisão de Sérgio Moro. Quero começar por aí. Toffoli deu uma carteirada para mostrar quem é que manda? Sabe que, antes de responder, eu gostaria até de demonstrar um pouco minha perplexidade inicial com essa situação, esse clima um pouco, né? Porque os juízes discordarem, ou supor que um juiz errou e ter um sistema de correção, é uma premissa do nosso sistema. Tem um juiz, tem um tribunal, tem um recurso, tem vários tribunais para várias causas. Então, que história é essa de se sentir afrontado? Né? Me choca muito essa dimensão pessoal dos conflitos e se deixa cada vez mais de lado as instituições. Então se discorda, porque não podia ter sido tomado daquele jeito, se corrige a decisão. Eu acho que esse tom está se alimentando uma situação que já degringolou, que é as pessoas não confiarem nas instituições, as pessoas acharem que o judiciário é político. Então, eu gostaria de ver um pouco mais de responsabilidade e sensatez nessa hora de tratar um pouco esses conflitos. Mas o que está acontecendo? É uma espécie assim de queda de braço, um torneio entre ministro, magistrado ou entre eles próprios? É muito difícil de ler. O que eu consigo perceber é que a essa altura, os processos, as regras são todas usadas ali para atingir as agendas que cada um acha valioso atingir. Então, pessoalmente, eu acho que o juiz Sérgio Moro não fez nada de errado na decisão. Ele não infringiu o dispositivo legal? Não, porque olha só, você tinha essas cautelares, né? Então você tinha essas medidas antes do José Dirceu ser preso. Dele é preso. Daí, na decisão em que se analisam se ele podia ter sido preso ou não, o STF diz, não podia ter sido preso, solta. Era natural esperar que voltasse à situação anterior, porque ninguém em nenhum momento falou sobre essas cautelares, que era a questão da tornozeleira, não foi apreciado. Então falou assim, bom, já que ninguém falou isso, volta a tornozeleira, suspende a prisão. E daí o Supremo falou, não, está havendo uma afronta à autoridade do Supremo. Tem um pouco esse tom, mas também é o seguinte, era de se esperar que, para discutir a questão da tornozeleira, passasse por todo esse trâmite. Então, Tribunal Regional Federal, pipipi, bababá, e vai subindo. Quando o ministro diz que foi desrespeitado o tribunal, ele pode julgar direto. Então, existe também uma espécie de retórica aí de dizer, olha, tá certo que ele não pode dizer a gente não tratou disso. Ele fala, olha, estava claro, estava subentendido que não podia nada e como está desrespeitando o Supremo, eu vou já desde já dizer que tira a tornozeleira. Quer dizer, então tem meio que uma burla de juiz de instância inferior não pode ousar se contrapor ou qualquer coisa nesse sentido a uma decisão do Supremo? E tem meio que uma artimanha processual, dizer o seguinte, em vez de eu ter que esperar passar por todo o processo e chegar até aqui para eu tirar essa tornozeleira, eu vou desde já fazer isso. Então você vê aqui meio que uma disposição para usar os argumentos e os trâmites para falar o seguinte, olha, não quero essa afronta, eu vou... Então assim, está todo mundo usando nos limites o poder que tem. Então, aí entra uma outra questão. Nós falamos aí esse caso, que é o caso do dia, né? Da hora, mas há também divergência entre os próprios magistrados, né? Da mesma turma, de turma diferente, lá no Supremo Tribunal. Essas recorrentes divergências, elas têm um fundo de discrepâncias na legalidade. Os juízes, eles estão muito centrados na aplicação estrita da lei e muito cuidadosos, ou, na verdade, existe aí
também entre eles próprios, uma disputa por visibilidade, algo que, inclusive, eu vi um artigo escrito pelo professor, muito interessante, publicado na Folha de São Paulo, que falava da legitimidade. Se pela legalidade eles invariavelmente têm e fundamentam as suas razões, pela legitimidade não há fundamento que justifique. Né? Então, o que é isso, professor? Olha, entre eu eles próprios. Muito, eu acho que eles se embrenharam nessa luta, nessa briga meio campal, sem limites, porque eu vou dar um exemplo dessa coisa do que é legal, mas é ilegítimo. Então, os ministros podem fazer pedidos de vista, que é paralisar qualquer julgamento. E, a princípio, é um instituto criado para que, em casos complexos, o ministro tenha algumas semanas a mais para pensar e devolver. É um expediente ou realmente procede? Não, às vezes pode ser. Tem um caso, eles têm uma pauta muito atribulada, eles têm centenas, dezenas, milhares de processos e às vezes falam, não, isso é muito complexo, vou pensar 2 semanas. Isso é o razoável. Mas a gente sabe que tem ministros que vão pedir a vista para engavetar um processo, para que não seja julgado, para não ser vencido. E daí você tem algum ato legal, mas ilegítimo. O que a gente tem visto no Supremo Tribunal Federal é que eles fazem muitos atos legais, mas que ficam flertando com essa ilegitimidade, porque eles não visam uma decisão da instituição, um bem comum. Eles querem vencer, eles querem que a posição deles prevaleça. Essa não é uma boa atitude para os magistrados. E você pode ver que todas as entrevistas que nós temos tendo com o ministro do STF, a pergunta é, por que está tendo esse lado e aquele lado? E eles têm que dizer, ninguém tem lado nenhum. Bom, então estamos todos nós profundamente equivocados, ou eles não estão sabendo expressar bem. E a percepção da população disso tudo? Né? Porque não são poucas as críticas às decisões do Supremo, inclusive de quem entenda que eles atuam de maneira muito personalista, muito mais, e argumentam que é conforme a sua consciência, a sua interpretação da lei. E do outro lado, há quem entenda que não é nada disso, que são decisões com fundo subjetivo muito marcante, inclusive político-partidário. É essa a percepção que a população tem? É que eu acho que tem um equívoco também, acho que na imagem da população, assim, no imaginário social, tem o juiz técnico e o juiz político. E o juiz técnico segue a lei, a literalidade da lei, e não tem nada dele, de influência moral dele. E existe o moral que faz toda a subjetividade dele, tudo que ele pensa ele põe lá. Só que é uma dicotomia um pouco falsa, porque mesmo juízes que querem respeitar a lei, às vezes vão divergir, eles vão entrar em desacordo. Porque a lei tem várias coisas de interpretação, tem nuances, tem tudo. Eu acho que isso é uma coisa. Então, uma coisa que é interpretar diferente, um ser mais garantista, outro ser menos garantista, isso faz parte. O que não faz parte é o movimento político partidário. E por que a população acha que existe essa atuação política e partidária? Porque o tribunal não é consistente ao longo do tempo. Parece que as decisões mudam de acordo com o réu, de acordo com o contexto. Então, acho que essa é a percepção da população de que o tribunal está fazendo política e não está fazendo direito. Agora, é mais por essa razão que o senhor diz, ou tem a ver também pela forma, pelo critério da indicação, que tem claramente cunho político? Mas eu não consigo imaginar pelo apadrinhamento, pelas indicações. Sabemos que a sabatina no Senado é para inglês ver. Olha, esse é um tema que eu estudo bastante. Aí eu acho que a percepção popular está um pouco equivocada. Em primeiro lugar, porque eu acho que não vai ter nenhum processo de indicação de ministro Suprema Corte em nenhum lugar, com nenhum mecanismo que não vá ser político. O que eu acho que as falhas desse processo vêm até pela falta de política. Tem pouco tempo para a população saber quem são as pessoas indicadas, por exemplo. A Argentina tem um modelo interessante. Tem uma lista tríplice, todas as pessoas são sabatinadas, tem que ter um mês entre a indicação e a sabatina. Tem mais tempo para o debate público. Aqui fica meio combinado de bastidor e sobe alguém. E aí ninguém sabe quem que é, o que se pensa. Então acho que a gente precisa de um pouco mais de política, mais controle popular, mais debate. Bom, a última questão é o que isso tudo pode resultar para essa percepção que a população tem, a desconfiança, a insegurança jurídica. Pode resultar nisso? Olha, eu vou dizer o que eu gostaria que resultasse. Eu acho que a gente está passando por um processo Gostaria de pensar que nós estamos passando por um processo da nossa democracia, em que as pessoas estão tendo que se responsabilizar, ter alguns debates duros,
se deparar com diferenças profundas que existem na sociedade e ter que tomar posições sobre isso. E talvez isso leve para um momento maior de estabilidade, mais longevo, e tem aí uma dor do parto. Eu gostaria de pensar que é isso que está acontecendo, uma situação que nos força a nos apropriar das instituições e das posições políticas. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa noite.